isso, e eu não tinha como aceder às pautas. Primeiro porque existe uma burocracia enorme para chegar nisso. Segundo porque os teatros mesmo estavam muito precários, muita dificuldade, etc. Isso foi uma primeira motivação. E paralelo a isso, eu tinha uma vontade muito grande, eu já vinha conversando com algumas pessoas, de fazer alguma coisa dentro da minha casa. Um terceiro ponto também é que eu sou artista. Eu acho que a sociedade brasileira, ela não vê o artista como um profissional, né? Pernambuco, então, nem se fala. Por que eu digo isso? Porque é uma sociedade muito machista, muito patriarcal. E aí, tudo o que não é aquele quadradinho que corresponde à ideia do patriarcal, né? Isso não cabe dentro do modelo pernambucano social. Então, eu como artista também queria estar atuando e trabalhando e ganhando meu sustento com a minha arte. E isto também era algo difícil. Surgiu um movimento aqui na cidade que despertou muito interesse nosso, inclusive, né? Tanto o meu, quanto da Grace, quanto do Marcelo. Então, lembro que, acho que foi março ou abril, a gente assistiu o primeiro espetáculo aqui na casa de Márcia. Maio. Maio, né? Maio. E aí essa conversa entre os artistas de uma outra maneira de experimentar o teatro fez a gente ter o desejo de querer experimentar essa nova forma, né? Então, muito menos do que do discurso político de que a cidade está precária de teatro, e a gente sabe que é, para a gente surgiu muito mais como um grande interesse de investigar, de pesquisar essa forma de fazer teatro, né? Então a gente começou desde maio, a gente assistiu no início de maio, dia 31 de maio, a gente fez nossa primeira reunião desejando criar um espetáculo que surgisse, que nascesse, que só pudesse apresentar dentro de casa, que foi onde surgiu Deixa Ser Eu. A ideia de fazer esse espetáculo que a gente está trabalhando agora, que não se chamava Acontece Enquanto Você Não Quer Ver, se chamava Outra Coisa, e a gente já tinha esse trabalho, na verdade, surgiu, a dramaturgia do ato 2, ela surgiu na necessidade de fazer dentro de uma casa, isso há alguns anos atrás, só que faltou força, faltou coragem para imprimir esse projeto, e esse projeto, na verdade, era para ser realizado dentro da minha casa, com minha família. E Márcia idealizou e foi realizar o primeiro projeto, Teatro de Quinta, com Cleiton como dramaturgo, Cleiton Cabral, e Cleiton Cabral me escolheu, chamou Grace e chamou Luciana. Só que Grace não pôde ficar, depois que ela me entrou. E o Marco Zero do Teatro de Quinta aconteceu e eu participei. E a gente saiu muito mexido com essa experiência de encontrar essa plateia muito próxima, com essas outras questões que faziam com que a gente mexesse de forma vertiginosa com a cena, estar próximo da plateia e diminuir as intensidades. Era muito importante. E aí surgiu a necessidade de fazer esse teatro em casa. Bem, o interesse da gente, né, do Três de Copas, começou muito por duas experiências. Uma que já é Flavinha, né, Flávia Gomes, ia ser uma das autoras do Teatro de Quinta de Márcia. E eu, nesse tempo, eu estava começando a fazer já alguns registros do Teatro de Quinta e me interessando já pelo teatro domiciliar. E eu já gostava muito porque achava linda a iluminação, mesmo com a precariedade, né, comparada com os grandes espetáculos que tinha. Mas era uma coisa artesanal que dava uma graça diferente e tal. Daí eu já comecei a me encantar, e nessas conversas com Márcia eu comecei a registrar o processo. Quando veio o de Flavinha, aí fechou mesmo, aí eu comecei a fazer vídeo, comecei a fazer uma série de coisas. E daí foi o ponto de partida do meu interesse em fazer o registro. Em seguida veio a proposta, eu vim conversando com o Daniel e tal, essas coisas, e a gente tendo o espaço, surgiu a ideia da gente fazer uma em casa e daí entrar nesse circuito e tal, junto com o Luciana Off. Eu tenho um amigo de São Paulo chamado Rodolfo Lima, que tem alguns solos
um que se chama Bicha Oca, e ele já tinha apresentado esses solos em apartamentos em São Paulo, e durante a minha temporada em Salvador, quando eu fui fazer o doutorado, ele fez esse experimento em Salvador, em alguns apartamentos. E desde então eu nutro esse interesse e o desejo de fazer uma coisa parecida em Recife. Nós estávamos trabalhando, nós Teatro Fronteira, nós estávamos trabalhando na construção de alguns solos autobiográficos. Rodolfo esteve aqui em Recife, trazendo o espetáculo dele, assistiu os nossos solos e disse: agora é sua hora de fazer esse experimento. E aí em abril, nós fizemos 2 apresentações de um dos solos na minha casa, preservando a estrutura da minha casa, como ela estava, a mobília, tudo. Mas era assim, é um projeto beta, né? Era o início, o start. E aí a gente parou, a gente fez 2 apresentações que foram muito bacanas, para alguns amigos, a gente não abriu para o público em geral, e a gente parou por outras obrigações, por outros compromissos. E depois a gente só retomou em agosto. Mas o interesse nasce disso, do nosso trabalho com biodrama, quer dizer, que é um tipo de trabalho que mexe com vida e teatro. Então o apartamento é um personagem nos nossos experimentos, porque ele fala desse indivíduo da cidade, ele fala dessa vivência nesse espaço minúsculo que é o apartamento. E no caso específico dos solos que a gente apresentou na minha casa, apesar dos meninos não serem moradores da minha casa, mas tinha um diálogo com as questões da homossexualidade. Então eu achava que o fato do meu apartamento ser na Boa Vista, que é um bairro muito marcado por essa presença, o fato de eu morar sozinho, então isso dialogava muito com a dramaturgia daqueles trabalhos. Então é isso, a casa e o apartamento nasceram primeiro por um interesse estético, dramatúrgico, como um personagem. A casa é um personagem. Eu me vi numa casa que oferece essa possibilidade, e se deu quando eu me mudei para essa casa e abri como espaço do meu trabalho, como meu espaço criativo e de moradia. Como eu sou formado em teatro, sou ator de teatro, diretor de teatro, produzo teatro, eu me vi assim, meio que com a faca e o queijo na mão. E a boca pronta para abocanhar esse queijo. E tem sido muito bacana. Desde maio eu vim oferecendo teatro em casa. A minha experiência sempre foi no teatro italiano, nos edifícios teatrais. Que eu me lembro, eu nunca participei de um teatro feito em casa, como produtor, como ator. Assisti já, mas não imaginava nunca que eu iria fazer isso na minha casa. E agora é uma realização. Assim, eu me vejo fazendo e me vejo sendo natural fazendo isso. Não é uma coisa que alguém me pressiona ou eu mesmo me pressiono a fazer. Não, tem sido uma coisa bem tranquila, agradável, enfim.